Deixa eu ver, eu vou ter que trocar aqui, tá? Só um momentinho aqui para poder entrar com a Fernanda. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer. Ô, Marcos, por favor, chama a Miriam aí, por favor. Porque eu tô entrando aqui novamente ao vivo. Ô, Marcos, Matheus, vem cá, por favor. Eu tô ao vivo e tá pausando aqui o meu, aí eu tô colocando aqui. Pode ser? Pessoal, só um minutinho, tá? Que eu estou aqui pedindo auxílio à minha filha, que o meu celular travou. E eu vou fazer uma troca rápida aqui pelo do meu esposo, porque tá dando um probleminha aí para nós não nos atrapalharmos essa live. Eu estou pedindo para ela transferir aqui a troca de celular. Sim. Deixa eu colocar isso aqui carregando, porque qualquer coisa eu já tenho que suporte. Aqui tem que ser assim. É um carregando. Porque se der problema em um, amém. Glória a Deus. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Fernanda, eu gostaria que você desse um sinalzinho aí pra mim, tá? Porque eu tive que fazer uma troca aqui de celular. Ah, consegui. Pronto, agora eu vou conseguir chamar. Pessoal, eu vou estar chamando agora uma missionária, que ela é educadora, ela é serva de Deus e ela vai se apresentar. Boa noite, querida! Olá, boa noite. Tudo bem, Já Mandag? meu amor. Deixa aberta a porta, porque senão vai falhar aqui, tá? Joia, obrigada aí. Olá, meu amor, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A graça e paz para você, tá? Sinta-se abraçada pela Obrigada. pequena serva aqui da Guimar, tá? De 1,55 m, mas com um coração bem grande de mãezona, tá? Desde a primeira vez que eu vi o seu relato numa live que eu estava passando por um nada, mas eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesus Ciência, né? E aí eu assisti aquela live e Deus tocou o meu coração durante toda aquela live e depois foi um processo, eu fui orar até realmente eu te procurar e fazer o convite a você, tá? Então eu vou deixar, eu sou muito tagarela, mas eu vou deixar você se apresentar, tá? Gostaria que você dissesse o seu nome, a cidade que você pertence, a igreja, né? E esse projeto lindo que eu já conheço um pouco, né? Que Deus deu a você, que é estar ministrando para as crianças e para nós também, que somos famílias e tias dessas crianças, tanto na igreja, né? Como em toda a nossa área. Fique à vontade, minha querida, e sinta-se abraçada por mim e pelo Espírito Santo. Amém. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? A gente estava conversando por um tempinho pelo Instagram, foram dias bem corridos, né? Que a gente estava ajustando tudo, mas graças a Deus deu certo. Deus, ele sabe de tudo, né? Sabe o momento certo também. Bom, meu nome é Fernanda, sou missionária de missões nacionais, já 11 anos já, completou esse ano 11 anos de missões nacionais. Sou casada com o missionário Diego e nós iniciamos nosso ministério lá em São Paulo, somos de São Paulo, na verdade, e então iniciamos em São Paulo em um projeto chamado Cristolândia. Lá nós ficamos durante 5 anos e aí agora 6 anos e pouquinho mais ou menos, nós estamos aqui na Bahia, em uma cidade chamada Barreiras, e nós somos missionários aqui no Lar Batista Davi Gomes. O lar, ele é uma instituição de acolhimento para crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Então, nós temos feito um trabalho em geral, né, com a criança. Fortalecimento de vínculo, fortalecimento familiar, enfim, acompanhamento em todas as áreas. Amém, Fernanda. Desde já, eu fiquei muito contente em saber, né, que você também... eu conheço um pouco só da cidade de Barreiras, né? Há muito tempo atrás eu estive nessa cidade aí. Não tive a oportunidade de conhecer muito, mas eu também conheço o projeto do Cristolândia, não aqui em Sergipe, mas lá em Alagoas também. Eu fui voluntária, né? Eu não fui uma radical, mas tanto eu como meu esposo, nos disponibilizamos de estar trabalhando lá. E uma das áreas que eu gostava de ser voluntária justamente nas ruas, no início da Cristolândia lá em Maceió, era com as crianças, né? E eu sei que esse trabalho é muito importante que você faz, né? Além de você ser da Junta de Missões Nacionais, não é só por você ser da Junta de Missões Nacionais, mas por você ser serva de Deus, estar servindo ao Senhor e estar aí disponível para estar abraçando essas crianças para o reino de Deus, minha querida.
né? Então, Fernanda, como eu tinha te pedido, né? Eu tinha te pedido algumas situações de ajuda. Por quê? Porque aqui, onde eu estou agora, só faz um ano que eu estou aqui, como eu falei para você, né? E estamos, assim, presencialmente, começamos realmente esse ano. Não tivemos como entrar no ano passado, mas esse ano entramos com a EBD com muitas crianças da comunidade aqui, né? Não tinha criança na igreja fixas, né? E para a glória do Senhor, Deus foi enviando crianças. Mas crianças a gente não pode trabalhar de qualquer jeito, né, Fernanda? Crianças são pessoas tão especiais para Deus, né? Tanto é que prova que ele, Jesus mesmo diz, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente tem algumas perguntas, algumas dúvidas que eu quero trocar, saber com você. Eu quero aprender um pouco mais e dividir não só para mim, mas para todos que vão estar te assistindo agora. E esta live vai estar salva tanto no Instagram como no YouTube da nossa igreja, para que outras pessoas também possam se sentir impactadas e que possam, aquelas que não são da EBD, sintam o desejo de estar apoiando esse ministério, e aquelas que já são, possam estar aprendendo mais hoje com você. Eu estou vendo que muitas pessoas já entraram, outras estão saindo, outras estão voltando, né? Estão entrando aí. Eu sei que você hoje vai ser boca de Deus. E eu quero você, primeiro, você me responda uma coisa. Como foi que você teve esse chamado para a área com crianças? Como começou o seu momento com crianças? Eu sempre gostei de trabalho com crianças, né? Mas meu exemplo maior começou dentro de casa. Porque eu lembro que desde pequenininha minha mãe fazia cultos em casa com as crianças da rua de casa mesmo. Então começou a partir daí. Eu acho que esse exemplo fez a diferença para eu gostar tanto, acho que dessa área hoje. Claro que Deus ele nos chama e nos prepara, né, para aquilo que Ele quer, mas acho que isso teve uma influência muito grande. Eu lembro que toda quinta-feira ela fazia o culto e às vezes ia 30, 40 crianças da minha casa para poder participar. Então era um momento bem legal. E aí, com o passar do tempo, né, esse desejo foi crescendo e aí hoje eu trabalho diretamente com essas crianças. Glória a Deus, Fernanda. Fernanda, nós tivemos aqui um momento esse ano, né? Eu até comentei com você. Nós tivemos assim vamos dizer, uma microcapacitação, né? Uma micro parte mais teórica. Nós não tivemos ainda a oportunidade de trabalhar assim oficinas de recursos, né? E muitas vezes tem algumas perguntas que não são só das nossas tias da EBD, como de famílias, de crianças, como também de amigas de ministérios de outras batistas, de outros ministérios também, sempre tem algumas perguntinhas. E aí eu gostaria de perguntar a você, porque você vai estar tirando a dúvida de muitas pessoas nesse momento, tanto familiares que têm essas dúvidas, como até mesmo aquelas tias iniciantes da EBD, que um dia auxiliaram, mas hoje estão ensinando, né? E para a gente poder passar algo para a criança, a gente primeiro tem que aprender, né? Então eu vou estar te fazendo algumas perguntinhas básicas, fáceis, né? Que com certeza você vai aí nos dar um leque de informação que Deus já preparou você e tem preparado todos os dias, te capacitado, né? E uma das perguntas que as pessoas perguntam muito, não só as tias de EBDs, né, de escola bíblica de férias, mas também familiares, e às vezes a gente precisa de falar do nosso jeito, e muitas vezes uma outra pessoa falando esclarece mais a mente, né? Tem um linguajar diferente e a pessoa, vamos dizer, cai a ficha melhor. Então, uma das perguntas que as pessoas perguntam muito é: o básico de um plano de aula, ou melhor, é preciso fazer um plano de aula para estar no EBD? Bom, primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre EBD. EBD, o culto infantil, mas vamos colocar em específico em EBD, que foi o tema, né, desse encontro. Mas a gente precisa entender que a EBD, ela vai ajudar a gente o quê? Na maturidade e no crescimento espiritual. Então, a partir daí, a gente já entende a nossa responsabilidade diante de tudo isso. Tem um versículo na Bíblia que ele fala assim: e tudo o que fizer, faça com amor, como se fosse para o Senhor. E eu gosto muito dele e eu sempre compartilho. Inclusive, ele está no fundo da minha tela do computador, porque eu gosto de estar sempre lembrando isso. A gente precisa sempre estar atento a isso, porque é uma responsabilidade muito grande assumir uma função dessa. No caso, ser uma professora de EBD,
ser uma professora do culto infantil, ou então fazer uma programação de IBF. É uma responsabilidade muito grande. Então, a gente precisa estar o quê? Capacitado para isso. Isso não somente participando de uma live, ou então participando de alguma capacitação em si, mas também você se preparar em casa. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, eu tenho uma pasta enorme que eu costumo organizar todas as minhas atividades. Então, tudo que eu faço, eu coloco aqui, e aí eu vou montando tudo aquilo que eu vou fazer na programação. Qual vai ser o tema? Qual vai ser o versículo trabalhado? Qual vai ser o versículo a ser memorizado? A história, sugestões de atividades, tudo isso eu coloco aqui. E é coisa simples, mas coisas que eu consigo me organizar. Então, assim, eu trouxe até aqui, ó, uma pasta bem grande, com muita coisa, que eu vou anotando e vou preparando para isso. Porque não adianta só a gente assumir uma responsabilidade tão grande quanto essa e deixar para a última hora, ou então preparar de uma maneira simples. Porque é criança, então eu não preciso preparar tanto. Muito pelo contrário. A criança, ela tem uma facilidade muito grande de absorver aquilo que a gente está trazendo. Então, quanto mais a gente investir, quanto mais a gente se preparar para o trabalho infantil, seja ele qual for, EBD, culto infantil, enfim, e tantos outros que a gente já sabe, já conhece, melhor vai ser, porque ela vai ter uma base melhor, e aí mais para frente ela vai conseguir levar isso para a vida. Então, isso é muito importante. A gente tem que estar atento, sim, e fazer esse planejamento. Eu sei que em EBD, na igreja em si, né, geralmente a gente segue um material específico, ou uma revista, ou algum outro material que a igreja mesmo proporciona. Mas ali tem tudo muito explicadinho. As revistas de hoje em dia vem tudo muito explicadinho. Vem sugestão de música, vem sugestão de atividade. É tudo muito fácil. Então, é só a gente seguir direitinho, conseguir se organizar, que fica um trabalho muito legal. Agora, planejamento precisa ter. Amém. Então, você já respondeu uma das maiores dúvidas, geralmente, quando alguém entra no ministério a primeira vez, né? Ou quando foi de algumas outras igrejas e chega de repente na nossa igreja, o nosso padrão batista, que procura fazer as coisas com ordem, com decência, né? Com organização, né? Inclusive, eu sempre aconselho, eu não sei se você também passou por esse momento, mas eu sempre aconselho que antes de você começar com o Ministério de Crianças, você tem que se capacitar, né? Mesmo que você entre naquele momento que está precisando muito de você, mas que você não deixe de fazer um curso. Eu mesma, eu confesso a vocês que eu fiz há 18 anos atrás um APEC em Recife, na minha cidade natural, e esse ano de 2021 eu me achei necessário fazer novamente. Então, eu fiz uma segunda vez esse curso. Em seguida, fiz mais um microcurso também com a Igreja Batista da Concórdia de Recife. Por que isso? Mas você não já fez lá em Recife? Você não fez no início do ano? Por que você está fazendo de novo? Então, eu achei, mesmo eu tendo muitos anos de EBD, muitos anos de... Eu não vou dizer a idade porque eu não sou tão velha, né? Mas desde criança que eu me vejo na EBD, com 10 anos de idade eu comecei sendo auxiliar de EBD. Com 13 anos eu comecei a assumir salas de EBD. E eu penso assim, eu nunca sou que sei tudo. Na verdade, eu sou um eterno aprendiz. E como serva de Deus, eu acho que eu preciso todos os dias melhorar em algo. E quando se trata de crianças, principalmente, né, Fernanda? E aí as pessoas perguntam assim, mas você nunca fez isso? Mas é preciso a gente sempre estar buscando, né? Assim, Fernanda? E uma das coisas que as pessoas têm muita dúvida também é, vamos dizer, para entrar numa sala de crianças é só pegar os brinquedos. E eu não sou assim. Eu acho que para a gente estar com criança, a gente tem que não só se capacitar na questão do estudo de curso, mas primeiramente pedir orientação a Deus, né? E eu sei que esse também é o seu pensamento, pela sua seriedade de trabalho, eu vejo isso, né? E eu queria que você me ajudasse, não só a mim, mas muitos que estão aí, mesmo aquelas que já sabem, o básico do básico de um plano de aula que você sugere para uma pessoa que está iniciando EBD infantil, infanto-juvenil nesse momento.
Então, eu vou pegar um desses modelos que eu tenho aqui, aleatório. Essa parte não tinha preparado, mas eu vou Vai pegar um cuidando aleatório aí que eu pra tenho gente. aqui. Quem tiver com sua caneta, vai anotando aí, tá? As dicas da Fernanda. Deixa eu pegar um aqui, que eu vou até dar como exemplo depois, mais no final, mas só para vocês conseguirem ir acompanhando. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar esse primeiro exemplo que eu tenho aqui. No caso, esse material que eu preparo aqui, ele é mais voltado para pequeno grupo multiplicador. Mas que, se for adaptado, dá para utilizar, né, em culto infantil, enfim, depende de cada um. Mas, só lembrando uma coisa, Madade, que eu estava pensando aqui, eu não sei se os irmãos que estão acompanhando a gente, a irmã já conhece a metodologia Viver, da Junta de Missões Nacionais. É muito interessante, a gente vai começar agora, é novidade agora para outubro, a gente vai fazer um lançamento de como é que está funcionando esse programa, e é bastante interessante porque dá para ser aplicado dentro da igreja também. Então, a minha irmã está falando aí, ó, Feira é muito criativa. É minha irmã, essa daí, Miriam. É muito interessante porque ele vai falar muito sobre as ações intencionais que a gente vai fazer. Eu não posso só colocar uma música por colocar. Eu tenho que ter uma intenção com aquilo. Então, tudo isso vai entrar também nesse plano de aula. E essa metodologia, ela vai abranger outras áreas que depois a gente pode estar compartilhando com vocês em outro momento, que é bem legal também. Mas aqui, primeiro, você tem que definir o tema, né? No caso desse roteirinho que eu estou seguindo aqui, você tem que ter um tema, tem que ter um texto bíblico base, né? Você tem que colocar um princípio bíblico, aquilo que você quer com aquela atividade. Então, ó, no caso esse daqui, você está construindo sua casa na rocha ou na areia? Esse é o tema que eu coloquei aqui, para uma atividade específica que eu fiz com as crianças aqui. E aí eu coloquei a referência bíblica, que foi o texto que eu ia trabalhar, que é um texto bem conhecido, e o versículo para decorar. E aí logo eu entrei no princípio bíblico, que é a importância da criança estar firmada em quem? Em Cristo. Então a gente precisa ter isso focado. E aí ter separado também uma sugestão de materiais que você vai poder utilizar para isso. Por quê? Trabalhar com crianças, eu não posso chegar com esse plano aqui que eu fiz e ser só isso, entendeu? Eu não posso só chegar aqui e ler esse material. Eu preciso preparar. Eu gosto muito de envolver as crianças naquilo que eu estou falando, naquela história que eu estou compartilhando naquele dia. Então, se eu estou falando sobre casa na rocha e na areia, eu posso, seja coisa simples, colocar na minha mesa 2 casinhas que eu faço de papel, né, colorido, só para exemplificar na hora que eu estiver falando. Talvez você pegar uma bandejinha com areia e colocar uma casinha em cima da bandejinha com areia e a outra, né, com algumas pedrinhas embaixo. Então, assim, são coisas simples, não precisa de muito material, não precisa de muita coisa, mas que vai acabar prendendo a atenção da criança. Porque a criança, ela é muito de... Ela ouve, sim, claro, mas ela vai mais observar. E você vai conseguir prender a atenção dela através dessas atividades específicas que você for colocando. Não sei quantos aqui conhecem, a gente tem o Instagram do Lar Batista aqui mesmo, e a gente sempre faz, depois quem não conhece pode ir lá dar uma olhadinha, a gente sempre faz, na maioria das atividades, porque não são todas que dá, mas na maioria a gente consegue fazer alguns temas bem mais elaborados, mais organizados, mas tudo isso com tempo, tudo isso com planejamento, para que a gente consiga desenvolver um trabalho legal. Então aí, depois disso entra a história e também a aplicação. E depois da aplicação, que é o que eu queria atingir com aquela história, né? Vai entrar algumas atividades para a gente reforçar aquilo que aprendeu, né? Aqui no meu caso, a música é em outro momento, mas no caso de EBD ou algum culto infantil, a gente coloca antes da palavra, no caso. De preferência,
músicas voltadas para aquilo que a gente vai estar falando naquela noite, porque é tudo um preparo. Seja um momento de oração, que você está iniciando, é um momento que você está preparando a criança para aquilo que você vai trazer. Depois você coloca uma música, que a música também vai estar preparando para isso. Entra na história, conclui e encerra com uma atividade que vai estar sendo usada mais para reforçar mesmo aquilo que foi aprendido. Então, é basicamente nesse sentido que a gente tem utilizado aqui e tem sido muito legal. As crianças têm aprendido e absorvido bastante. Amém. Bem, foi muito boa agora, você já deu uma boa deixa e é bom porque eu vou confirmando aqui, eu vou testificando onde é que eu estou acertando, onde eu estou errando, como eu disse a você, né? Eu sou um eterno aprendiz e nós temos que ser humildes, né? De poder, muitas vezes, quando a gente vê que está saindo da linha, a gente tentar se consertar e pedir ajuda. É por isso que quando eu acho que algo não está legal, ou eu não estou atualizada, eu sempre procuro alguém para me ajudar. E aí, quando você falou, achei interessante que você falou sobre a questão da canção, justamente era uma das coisas que eu ia falar, é que as canções não podem ser jogadas aleatoriamente, sempre tem que ser temática, né? Assim, Fernanda, que você falou, né, que todas as canções, de preferência, sejam sempre com um tema que tenha de acordo com a lição que for dada naquele momento. Não foi assim que você falou? Que eu entendi? Isso, que tenha pelo menos uma música que seja voltada a isso. É claro que a gente está trabalhando com crianças. Então, Sim. assim, eu não sei como são as crianças daí, mas as daqui, às vezes a gente programa um negócio e chega na hora elas querem alguma outra coisa diferente. E não tem problema nisso. Tem, assim, o seu roteiro para seguir, tem essa participação dessa música que vai, ó, vamos primeiro cantar essa, depois a gente canta no final a outra, entendeu? A gente ir conduzindo desse jeito é legal. E é legal também essa interação da criança, que ela consiga participar, que ela consiga se sentir parte desse meio, entendeu? Então também é bem legal. Uhum. Estamos aí com a irmã Tia Aldair, tá, Correia. Ela faz parte aqui, ela está conosco aqui, congregando aqui conosco. E ela, junto com a filha dela, Joyce, também, elas estão fazendo parte da EBD aqui comigo, né? Boa noite, Aldair. Um grande abraço para você. Estamos aí com a missionária Luciana, da Junta de Missões. Fernanda, desculpa, eu lembrei de outra amiga Fernanda. minha, tá? Lembrei da Luciana Carla de Maceió, de Alagoas, tá? Então, estamos aí com a missionária Fernanda, da Junta de Missões Nacionais, a qual está trazendo para nós um leque de informações para juntar com o nosso conhecimento de como trabalhar com as nossas crianças aqui na Pibata em Divina Pastora. Então, um grande cheiro aí para você, Aldair, para a Joyce Corrêa também. Uma das dúvidas também, Fernanda, é sobre a questão de como passar o versículo de memorização para as crianças. Muitas pessoas também têm essa dificuldade de como passar o versículo de memorização. Eu repito muito, eu repito pouco, como é que eu posso puxar da criança? Né? Então, a minha técnica, eu não vou mentir a você, eu gosto de ler primeiro para as crianças, entendeu? Depois eu peço para um grupo ler comigo, repetir comigo, depois outro, e depois eu peço para que todos repitam, né? Já tem outras metodologias também, que é depois de tudo, pedir para que a criança também possa recitar. Me dá um toque aí para mim e para todos que estão ouvindo sobre a questão do versículo de memorização. Essa questão de memorização de versículo é bem legal. A gente pode ser muito criativo em tudo. É que nem eu falei, a criança ela vai aprender por aquilo que ela vê, mas também ela aprende pela repetição. Então, assim, eu acredito que essa técnica de você falar e ela repetir é bem legal. Mas a gente também pode usar outras formas mais lúdicas, digamos assim, né? Por exemplo, eu até anotei aqui um exemplo, anotei três exemplos aqui para passar para vocês. Um exemplo que a gente vê em todo canto e que é bem antigo, mas que é muito legal, que é aquele varal, um versículo. Eu não sei se vocês já viram, mas você faz um varalzinho e coloca o versículo. Dependendo da faixa etária das crianças, né, dependendo do tamanho do versículo também, você pode fazer até uma brincadeira com esse versículo. Você mistura as peças de roupa e ela vai lá e coloca a pecinha no lugar, dependendo de cada... eu tô falando pecinha de roupa, mas você pode colocar qualquer outra forma no seu varalzinho que também dá certo, tá? Também
você pode pegar os versículos, escreve à mão, ou então imprime, o que você preferir. Você escreve o versículo completo e depois você corta as palavras. Também é uma forma da criança, dependendo da idade, ela conseguir assimilar. E aí você coloca a criança para montar o versículo. É claro que você vai falar muitas vezes, vai repetir. Criança é assim, né? Tem que repetir 1000 vezes. Quem é mãe sabe muito bem disso, não precisa nem ser só na EBD. Mãe tem que repetir milhões de vezes a mesma coisa e é a mesma coisa na EBD, tá? E aí você pode separar as palavras e aí a criança pode estar montando e aí é bem legal também. E também uma outra forma bem legal é um jogo da memória. Repetindo, dependendo da faixa etária da criança, né? Então, dependendo, você pode colocar o versículo e eles brincarem, fazerem um jogo da memória, né? Então, assim, é algo que chama a atenção da criança. Eu fiz um varalzinho aqui uma vez e foi bem legal porque eu fiz ele todo colorido, ficou muito colorido. Então, na hora, a criança chega na sala e já vê aquele varal, já fica curiosa para saber o que é que está acontecendo. E quando você começa a misturar, a criança ela se sente desafiada em ir lá e acertar. E mesmo que não acerte, você vai lá e dá esse apoio. É bem legal, bem interessante. Eles aprendem muito com isso. Aqui, uma vez, a gente fez uma competição de decorar versículos. E aí tinha lá a fase 1, a fase 2 e a fase 3. E aí eu dava alguns versículos em cada fase que os nossos pré-adolescentes, no caso, os juniores, eles precisavam decorar. Então, cada vez que eles passavam de uma fase, eles iam para outra e recebiam um prêmio diante disso, que isso é bem legal também, como forma de incentivo, para que eles continuem, né, estudando, para que eles continuem se esforçando para conseguir guardar esses versículos no coração, que é muito importante, né? Amém. Glória a Deus, já tirou mais uma dúvida, né? Outra questão também que é muito assim, vamos dizer, eu particularmente eu procuro muito buscar uma coisa que eu preciso muito ainda melhorar é a questão de recursos visuais, né? Mas no meu entender, Fernanda, é que todo recurso visual quando se trata de criança ou até mesmo, vamos dizer, de adolescentes, é preciso ser algo colorido, não é assim? E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre a questão dos recursos visuais, que o versículo, por exemplo, o versículo não é sempre bom que esteja colorido, com alguma gravura para que chame a atenção da criança, por exemplo? Pode ser algo que chame mais atenção. Quanto mais chamar atenção, melhor. Mas a gente tem que tomar cuidado também com de qual forma a gente faz isso, né? Por exemplo, eu não posso colocar um material muito brilhoso e a criança focar só no brilho daquele material e esquecer o que é que eu quero passar com aquilo. Então, assim, tem que ter todo um cuidado, todo um preparo. Se eu vou falar, por exemplo, de Pedro, Tiago e João no barquinho, um exemplo básico, eu posso o quê? Fazer um barco, entendeu? No final, como atividade, às vezes não tem nem, não precisa nem de muito. Ensina as crianças a fazer um barquinho de papel, que eles vão lembrar da história, eles vão associar isso, entendeu? Então, assim, é interessante sim que tenha alguns recursos, mas usar com cuidado, com sabedoria, para também não tirar o foco daquilo que realmente importa. Uhum. Também sobre isso, tem a questão também, dentro desse contexto também, a situação das figuras que a gente emprega dos personagens da Bíblia ou alguma outra temática, né? Quando se trata de irmãos, de amigos, né? Jesus ama os amigos, Jesus é meu professor, o meu professor é meu amigo. Isso também não é interessante que também tenha gravuras para que eu não só conte a história falando, mas que eles possam ver alguma gravura, Fernanda? A gente pode utilizar essas gravuras, são recursos, né? Que auxiliam no dia a dia. Mas eu lembro que uma vez, uma amiga minha que era radical comigo, eu nunca mais esqueci do que ela fez. A gente foi para uma atividade em uma das comunidades do Rio de Janeiro e não tinha nenhum material em mãos para a gente poder fazer uma atividade com as crianças. Eu achei muito legal que ela pediu uma colher de pau, tudo esses colher de pau, concha, todos esses negócios assim que uma das crianças tinha em casa. A criança correu lá, pegou esse material e ela contou uma história bíblica com esses itens de cozinha.
E aí ela foi, ó, esse daqui é tal pessoa, esse daqui é tal pessoa. E lá ela contava a história e mostrava. Então, assim, são coisas simples, mas que fazem a diferença na hora que a gente vai aplicar com a criança. Amém. Inclusive nessa situação também de utensílios, eu me lembrei que nós também podemos, né, Fernanda, usar de dramatização, né? Fazer com que as próprias crianças ou as tias possam se envolver e dramatizar também naquele momento que estiver contando a história. Pode ser assim também, né, Fernanda? Pode, eu faço isso de vez em quando. De que forma? Às vezes eu estou contando a história de Davi e Golias. Um Uhum. outro exemplo, que a gente utiliza muito essa história, né, para criança. Então, eu estou contando a história de Davi e Golias, e eu estou contando a história. Eu posso, por exemplo, é claro que tudo isso eu estou falando com professores que têm um relacionamento com as crianças, porque isso é importante, não é só eu preparar a aula e ir lá dar aula para as crianças. Não é igual a escola, que a criança tem que ir e acabou, né? A gente tem que entender que a gente precisa criar um relacionamento, conversar com a criança, conversar com a família, entender o que tem acontecido, até para a gente conseguir trabalhar melhor durante a EBD ou o culto infantil. Então, eu geralmente, quando tenho, como tenho bastante contato com as crianças daqui, às vezes eu pego eles de surpresa. Ah, eu estou fazendo, contando sobre Davi e Golias. Quantas vezes eu falava assim, Mateus, vem cá. Aí pegava o Mateus, ó, esse aqui é Davi. E aí continuo contando a história. Aí eu pego outro, vem cá, Daniel, esse daqui é Golias. E aí eu vou auxiliando, eles vão me auxiliando na contagem dessa história. Geralmente a gente faz isso com crianças que não param quietas, né? Aquelas que estão dando mais trabalho, você chama elas para perto para elas conseguirem sossegar um pouquinho e você conseguir desenrolar melhor a aula. Mas dá para a gente utilizar dessa forma também que fica legal. Mas dependendo do relacionamento que você tem. Porque tem criança, por exemplo, que é muito tímida. Então você não vai pegar ela e colocar lá na frente. Então a gente precisa ir devagarzinho, né, no tempo dela, do jeitinho calmo, tranquilo, para ela conseguir aprender e participar bem dessas programações. Amém. Outra situação também, Fernanda, que às vezes a pessoa é tímida, ou está iniciando, ou ainda não tem o domínio, é a questão de, vamos dizer, a tia entra na sala, né? E ela vai dar a lição para a criança e ela lê a história todinha com o papel na mão. Então, me diga aí qual a opinião que você tem sobre isso, de uma professora, de uma tia, de um auxiliar que entra no EBD ou numa escola bíblica de férias e vai ler a história todinha para aquela criança, na linguagem que está na revista, né? No lugar de, vamos dizer assim, dá até entender uma insegurança, umas por timidez, outras também que parecem muito de lição, né? Então, assim, me diga a opinião sobre essa situação que pode acontecer às vezes. Olha, eu vou dizer uma opinião de uma pessoa que é tímida, porque eu sou um pouco, mas assim, fui muito, 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 muito. Eu não vejo problema ela fazer leitura, mas uma dica que eu dou, ela fazer uma leitura pausada, por exemplo. É, Vamos dar o exemplo de Davi e Golias, quando ele começa falando, né, que Davi foi até os irmãos e aí encontrou aquela situação em si. Ponto. Explica um pouquinho sobre isso. E aí depois você dá continuidade. Aí Davi, ele quis, né, ele entendeu que ele deveria ir, enfim, enfrentar os gigantes. Ponto. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você ler tudo, você vai ficar mais nervosa ainda e no final não vai ter muito o que dizer, né? Porque acontece, a gente acaba ficando nervosa em alguns momentos. Eu não vejo problema da pessoa chegar e ler, até porque ela está aprendendo, está se adaptando, vai se acostumando. Com o passar do tempo, ela se solta. Hoje, para trabalho direto assim com criança, eu consigo desenrolar mais tranquila. Participar de uma live, eu consigo participar mais tranquila. Mas se fosse há um tempo atrás, não ia dar muito certo, porque as palavras elas acabam fugindo. Então eu não vejo problema em relação a isso. É respeitar o nosso tempo, ir com calma, e entender que se a gente errar, não tem problema. A gente está ali, a gente está aprendendo, a gente precisa continuar firme que dá certo. Aqui deu certo e espero que aí também dê. É só você continuar, insistir, se dedicar que a uma hora você consegue.
Amém. Glória a Deus. Estou gostando, tá? Eu fiquei assim, bem balançada. Digo, é muito bom mesmo. Outra situação, assim, é sobre a questão da aplicação da história, né? Às vezes a pessoa sabe contar a história todinha, sabe dramatizar, mas quando chega no final, a gente sabe que uma das coisas essenciais é que essa criança, o objetivo é que essa criança chegue a Deus, é que essa criança conheça Deus, é que essa criança conheça Jesus, é que essa criança passe a querer ter Jesus no seu coração. E tem pessoas que ainda são tímidas, talvez por algum motivo ou outro, ainda não sabem aplicar o plano de salvação. Qual a dica que você dá para que as pessoas possam se sentir mais confortável de aplicar o plano de salvação em toda história que ela for passar para as crianças? Eu acho que todas as histórias que a gente vai contar da Bíblia, dá para introduzir isso, né? Mas a gente tem que pensar no público o que tem acontecido naquele momento. Por isso que é importante a gente ter esse relacionamento e conhecer bem. Porque às vezes a pessoa, a criança, falando de criança, né? A criança ela não precisa ouvir que ela precisa aceitar Jesus. Às vezes ela precisa só ouvir que existe um Deus que a ama, que cuida, que quer o bem dela e que quer que ela convide que ele more no coração. Pronto. É só isso. Às vezes ela não precisa ouvir diretamente, olha, você precisa aceitar Jesus, mas não. É dar os exemplos de Jesus, dar exemplos de pessoas da Bíblia, de acordo com o tema do dia, no caso, de pessoas que foram usadas por Deus para fazer a diferença, para que ela queira não só aceitar Jesus, que é o principal, lógico, né, um dos nossos objetivos, mas também que ela queira uma mudança de vida. Porque não adianta, por exemplo, a criança pequenininha falar, eu aceito Jesus no meu coração, porque é muito bonito a gente ouvir isso. É muito bonito a gente presenciar. Já presenciei algumas vezes, né? Mas aí ela aceitou Jesus, mas não sabe o que fazer agora. E aí, agora? O que eu vou fazer? Aceitei Jesus e parou por aí? Não. Então precisa de todo um preparo, de todo um cuidado. A criança que aceita Jesus precisa ser acompanhada depois, para que isso, né, continue crescendo no seu coração. É aquele negócio da sementinha, né? Que a gente planta, vai regando até ela crescer. Então a gente precisa ficar atento em relação a isso, mas também focar naquilo que eles realmente precisam naquele dia. Teve uma vez que eu estava falando sobre uma atividade, estava querendo introduzir essa questão do plano da salvação, mas as crianças estavam muito agitadas. Meu Deus do céu, não estava dando conta. Toda hora que tinha que mandar ficar quieto, toda hora tinha que mandar parar, toda hora tinha que mandar sossegar. Aí naquele dia eu falei assim, não vai dar. Como é que eu vou falar para elas aceitarem Jesus no ritmo acelerado que elas estão hoje? Então eu vou acalmar elas. Aí botei todo mundo para ficar quietinho, a gente fez uma brincadeira em silêncio, um negócio bem mais calmo. Pronto, acalmaram. Talvez naquele dia eu não tenha conseguido pedir não, falar para elas que elas precisavam aceitar Jesus. Mas pelo menos tranquilizar elas daquele momento que elas estavam passando mais agitados, mais conturbados. Então é todo um cuidado. Amém. Estamos aí com a nossa missionária, uma amiga nossa, a Fabiana Rodrigues, que é conhecida como a Tia Bibi, tanto em Sergipe como em Alagoas. Ela vai aos 4 cantos, tá? Procura depois aí a Tia Bibi também. Tia Bibi, seja bem-vinda, minha querida. Um grande beijo para você. Ela está aqui hoje nos prestigiando aí através da live. Um grande cheiro para você, Tia Bibi, que também tem uma experiência muito boa na área de fantoches, não é? E também de área musical. Ela conta histórias através dos fantoches e área musical. Então, está aí, Bibi, a nossa missionária também. E não puxando sardinha, mas ao mesmo tempo puxando sardinha aí para a Junta de Missões Nacionais. Agora há pouco, sábado passado, eu tive numa palestra e eu amei o material, né? Você aí, né, que ainda não conhece o material da Junta de Missões Nacionais, principalmente o momento Kids, de multiplicador, né, também de discipular crianças. Procura aí também, né, no site, eu não lembro o site, mas você lembra, Fernanda, para você passar aí para o pessoal conhecer o material infantil? Missõesnacionais.org.br. Ótimo, tá vendo? É bom falar com a pessoa certa, né? Então, veja só, agora tem uma situação, Fernanda, que às vezes a gente fica constrangido de conversar com algumas pessoas, é sobre a questão de uma roupa que a pessoa vai dar aula às crianças. Você acha que, assim, na sua opinião, porque no meu ver,
a pessoa não é obrigada a ter uma roupa exclusiva para trabalhar com crianças. Mas uma coisa que às vezes assim eu fico a observar que a pessoa tem que ter um certo cuidado, né? Então, na sua opinião, você acha que uma roupa influencia, algum determinado tipo de roupa influencia para uma área que você vai trabalhar na EBD ou na EBF com as crianças? Como assim a postura, como serva de Deus cristã, a gente pode também impulsionar, né, nosso testemunho com crianças, até o nosso testemunho de nos vestir, como nos vestir? Um exemplo, uma dica assim que você possa passar para todos nós que estamos nessa live lhe assistindo. Só lembrando uma questão de um material que eu acabei de lembrar. A gente está em época de campanha de missões nacionais. E eu não sei quantos viram a revista da campanha que é específica para o público infantil. Tá muito legal. Lá tem as atividades para culto, programações, pequeno grupo. Também tem alguns encontros em família, para a família fazer em casa. Então tá muito legal. Se você não viu, dá uma conferida lá depois, que vai ser muito bom, vai ser muito útil. Material pronto, com todo esse roteiro que a gente falou aqui e muito mais, porque lá tem atividades, dicas, tá bem legal. Mas em relação à vestimenta, eu penso o seguinte, a gente precisa lembrar que nós somos exemplos em tudo. Às vezes a criança, ela não vai ouvir o que você falou, ou às vezes ela vai até ouvir, mas ela vai esquecer daqui meia hora tudo aquilo que você falou. Mas tudo aquilo que a gente faz, a forma com que a gente passa para elas, a forma com que a gente se veste, a forma com que a gente conversa, enfim, tudo isso elas vão ficar muito atentas. Então, precisa ter um cuidado, né? Porque a criança ela está olhando para você. Você é o referencial dela de professora de EBD, de culto infantil daquele momento. Eu tenho uma pessoa de referência que inclusive foi a minha primeira professora de EBD. Eu era muito pequenininha ainda, eu tinha 4 anos de idade. Foi a primeira vez que eu fui para EBD. Eu tinha mais ou menos isso, 4 anos. E eu lembro que, até hoje eu lembro de como foi. Eu lembro a hora que eu cheguei, a hora que ela abriu a porta para eu entrar, o jeito que ela me recebeu, como ela estava. Lembro também das atividades que ela deu naquele dia e eu ainda era muito pequenininha. Às vezes eu não vou lembrar o que ela falou, como é que foi a oração que ela disse, qual foi a música que cantou. Eu acho que isso eu não vou lembrar, não. Mas eu lembro da atividade que ela deu, que a gente pintou um barquinho, porque ela falou sobre Pedro, Tiago e João no barquinho. Eu lembro do barquinho, a gente pintando o barquinho e tal. Então, assim, a forma com que ela me recebeu, o jeito que ela estava, foi um jeito mais acolhedor, né? A vestimenta dela, tudo isso influencia. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso, para que a gente consiga receber as crianças da melhor maneira, lembrando que elas estão levando a gente como exemplo. Somos professores de EBD, de culto infantil. Então, para as crianças, para nós é um privilégio, é uma emoção grande fazer parte disso, né? Mas para as crianças, vai ver, olha, a tia chegou, olha, a tia é muito inteligente, olha, a tia sabe muito. Porque na cabeça da criança é isso, né? Então, a gente precisa tomar cuidado e ficar bem atento em relação a isso também. Eu, por exemplo, eu amo, né? Eu amo sempre chamar a atenção das crianças com um óculos vermelho, um óculos cor verde, amarelo, né? Eu gosto de vez em quando, botar uma peruca ou fazer uma xuxinha no cabelo, né? Procuro sempre ver a roupa que eu vou, né? Se eu usar uma leg, uma camisa comprida, que eu cubra, né? A parte do corpo, para que não venha, vamos dizer, causar até para os pais, para as mães, assim, um mal-estar de como está se vestindo. Eu acho isso muito também importante, né, Fernanda? A gente tem que ter, como você disse, um certo cuidado, né? A questão da decência, né? Do espelho, que nós, como você disse, nós passamos a ser um espelho para aquela criança, né? E você me fez lembrar que logo a primeira vez que eu ouvi de Jesus, eu tinha 6 anos de idade, e até hoje eu tenho na minha vista, assim, a missionária Michelle, de lá, que ela é americana, mas ela passa muitos anos, ela está em Recife novamente, e até hoje eu tenho na memória como ela me recebeu. É como você disse, às vezes a criança não lembra da primeira história que foi contada no primeiro dia, mas lembra daquela pessoa, e a primeira impressão também fica para a criança, não só no seu vestir, mas também como ela nos trata. Se trata com carinho, se fala grosso, se fala alto, isso tudo também convém, a gente também tem um certo cuidado, não é isso, Fernanda?
Isso, exatamente. Aqui a gente não costuma utilizar, aqui eu digo dentro do Lar Batista, tá? A gente não costuma utilizar muito acessório, né, para as programações em si. As crianças estão com a gente o tempo todo, todos os dias, eles moram aqui com a gente, então já sabem quem somos nós, enfim. Então acaba sendo tranquilo. Mas assim, eu acredito que não sempre, mas de vez em quando fazer alguma coisa diferente assim, eu acredito que é legal, é saudável, até para divertir um pouco mais as crianças. Eu acho que é bem interessante. Outra questão também, Fernanda, é que a gente falou sobre plano de aula, sobre versículo de memorização, sem eu esquecer, tá? Estamos aí também com a Joyce, que é daí da Bahia, tá? Ela é da cidade de Jequié, tá? Ela também faz parte da Convenção Batista daí, da Bahia. Um grande cheiro para você, um beijo, tá, Joyce? Que eu chamo ela de filhota, né? Que eu me sinto uma mãe de oração dela. Joyce, um grande abraço para você, Joyce. Obrigada por estar conosco aí, né? E aqui estamos também falando sobre a Fabiana Rodrigues, que ela é muito boa em trabalhos manuais, recursos manuais. Ela está dizendo aí, eu gosto muito de aventais personalizados. Ela é muito dinâmica. Então, realmente, é uma dica também, né, Fernanda? A gente ter um É, avental, não como você disse, não direto, mas de vez em quando inovar um pouco, né? Pode ser também, né, Fernanda? e depende da faixa etária, que nem eu falei, depende da faixa etária, mas essa ideia de avental é muito legal, porque você pode utilizar o avental para contar a história em si, né? Então tem muitos materiais legais nesse sentido também que fazem a diferença. Eu conheci não, eu tive aqui também até um tapetinho com essas atividades, assim, que você vai contando a história no chão, com as crianças sentadas ao redor, e aí você vai contando a história ali. Então é muito legal, muito interessante. Essa questão de avental é bem útil mesmo. Outra situação também é trazendo agora para o nosso lado, antes de tudo, que isso deveria ter sido a minha primeira pergunta a você, né, sobre a questão de nos prepararmos espiritualmente. Quer dizer, antes de tudo, oi, beijo, Joyce, Deus te abençoe também, bebê. Então, assim, a situação de antes de tudo, não é isso, Fernanda? O que é que você acha assim sobre a situação de antes de preparar a aula, antes de fazer o plano de aula, a questão espiritual não é fundamental para que antes de que a pessoa pegue a revista, ela tenha esse momento primeiro com Deus, não é assim? Com certeza. A gente precisa. Deus aí primeiro fala aos nossos corações para a gente conseguir transmitir isso, né, para as crianças. Primeiro ele coloca aquilo que a gente precisa falar. Então, esse relacionamento, na verdade, deveria ser independente se a gente fosse dar aula ou não. Deveria ser no Uhum. nosso dia a dia, nas nossas leituras bíblicas, no nosso relacionamento com Deus. Acho que isso é muito importante. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Eu acho legal porque aqui a gente não só faz as programações, né, programa tudo, organiza, enfim, mas a gente procura envolver as crianças o máximo possível. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, é criança, não tem condições de ficar responsável, por exemplo, pelo momento de louvor. Ah, é uma criança, mas não tem condições de ficar responsável por uma oração. É muito pelo contrário. A gente precisa envolver essas crianças, porque se nós somos referência, nós precisamos influenciar eles a também dar continuidade a esse trabalho. Por isso que nos dias de hoje a gente vê que em muitos lugares existe uma deficiência muito grande em relação a líderes preparados para isso. E a gente tem pessoas pequenininhas ali que vão crescer, que se a gente começar a preparar eles a partir de agora, então fica muito melhor, porque eles vão crescer com outra visão. Vão crescer entendendo que eles também podem trabalhar, que eles também podem fazer a diferença na vida de alguém. Vão crescer aprendendo já como faz. Aqui a gente faz isso. Tem, por exemplo, alguma atividade específica, um pequeno grupo multiplicador. A gente sempre procura envolver as crianças nisso. Então tá, hoje, Débora vai me ajudar na programação. A gente está até programando uma bem legal, que eu vou divulgar, se Deus quiser, até o final do mês ou começo de outubro no Instagram do Lar. Ela vai me ajudar a montar a programação. Então, o que que a gente faz? Como é que faz? Então, vem cá, senta aqui, vamos planejar o que que a gente vai falar, qual é o versículo. Todo esse cronograma aqui, que eu mostrei para vocês e os irmãos já conhecem, a gente também precisa ensinar eles como é que faz. Porque senão cresce e aí não vai saber nem por onde começar.
E aqui a gente ensina, olha, a gente vai fazer desse jeito, qual música que vai cantar, se é ela que vai falar, porque aqui as crianças fazem, né? Elas participam também dessa forma. Ela vai ensaiar. Muitas vezes a criança precisa ensaiar. Às vezes não vai sair de uma hora para outra assim, tão fácil. Às vezes ela vai contar a história para mim 10 vezes até ela fixar aquilo na mente dela e depois conseguir transmitir para as outras crianças. Então, esse preparo, envolver as crianças é muito importante. É uma das partes que eu mais gosto, é envolver elas, ensinar, incentivar elas a dar continuidade a isso. Amém. A Bibi, a tia Bibi, que é a Fabiana Rodrigues, está dizendo que eu sou exagerada, porque eu elogiei muito ela, tá? Mas a gente tem que honrar quem merece honra, né? Então, por isso que eu falei que realmente ela é uma pessoa muito prendada, ela faz muitas coisas manuais, até quero aprender bastante com ela, né? Também estamos aí na nossa live, uma das tias da EBD também, a Gisele, tá? E menina Gisele aí, ela faz parte da nossa EBD aqui. E ela está iniciando e às vezes ela fica assim meio, vamos dizer, tímida, né? Fica assim com medo, a questão eu não sei, a fulana sabe, eu não sei. Essa questão da autoestima, Fernanda. E eu vejo que ela tem um potencial maravilhoso, é uma bênção de Deus para as nossas crianças, a Gisele, né? E eu queria que você desse aí o seu conselho. Você que disse que teve a experiência de ser tímida, de muitas vezes não se sentir, vamos dizer, capaz, né? Que você possa dar aí, não só a nossa Gisele, mas a tantas outras, né? Uma dica de como você venceu essa timidez de estar hoje à frente com as crianças, né? Dá essa dica aí para essa irmã que ela está precisando de ouvir de alguém mais. Eu acho que é o dia a dia que vai nos ajudar e a gente praticar. Quanto mais você praticar, melhor. Então, às vezes a pessoa vai ficar tímida por ter mais tias na sala olhando. Talvez dá uma oportunidade dela ficar 15 minutos sozinha com as crianças, só para ela treinar um pouquinho, entendeu? E isso aí é com o dia a dia, que nem eu falei. Lê um pedacinho da história, vai conversando com as crianças. Você vai ficar nervosa, não vai ter jeito. Tem hora que você vai achar que você vai infartar dentro da sala, vai. Mas assim, é entender que é um processo. Com o passar do tempo, você vai se adaptando mesmo a isso. Você vai tendo mais facilidade. Você também precisa criar esse relacionamento com as crianças, que aí vai ser muito mais fácil. É muito mais fácil você compartilhar algo com alguém que você conhece do que com quem você não conhece, né? E entender que Deus, ele vai te usar do jeitinho que você é, com aquilo que você tem para oferecer. É claro que precisamos melhorar a cada dia e assim a gente vai fazer, vai correr atrás, vai se capacitar, vai se esforçar, vai treinar, mas tenha calma no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas vão acontecendo e já já você tá fera aí nas programações infantis, vai dar algumas dicas pra gente aqui. Amém, glória a Deus, né? E nessa situação, eu mesmo, por incrível que pareça, hoje eu sou muito tagarela, falo pelos cotovelos, né? Mas um dia, eu digo para o pessoal, às vezes não acreditam, um dia também eu fui tímida, até os meus 18 anos eu era muito tímida. Eu gostava de ficar no Ministério Infantil, porque lá eu me sentia que era o meu habitat de ficar lá com as crianças, também eu sendo já criança, né? E cresci. E até os 18 anos, às vezes, eu travava realmente na frente das pessoas, né? Depois dos 18, eu soltei a língua hoje para parar, o pessoal diz stop, né? Então, isso é aos poucos, como você disse, e eu concordo com a sua posição, né? E agradeço essa dica de você, né? Mas até nos dias de hoje a gente fica nervosa, né? Com algumas coisas que a gente vai fazer. Depende da programação que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer uma live, antes a gente fica nervosa, meu Deus, será que eu não vou esquecer de nada? Como é que vai ser? Até hoje, eu pelo menos, não sei a Dag, mas eu fico assim. Você fica um pouco nervosa no começo, mas depois, se você se preparou, se você estudou, se você flui, e é muito bom. Então agora eu vou deixar você agora, né? Falando, eu quero que você fale agora um pouco assim, qual tem sido o teu maior desafio no ministério? Hoje, mesmo com, vamos dizer, essa bagagem que Deus tem te preparado, mesmo com os recursos bons, né? Mas qual tem sido o teu desafio aí na tua realidade? Inclusive, eu quero que você fale um pouco desse trabalho aí, Lar da Criança,
eu acho que é o Lar Batista, né, aí na Bahia, que você fale um pouco, resume suas palavras, o que que você tem tido como desafio e como tem sido o trabalho aí no Lar Batista das crianças aí na Bahia, para o pessoal ter uma experiência sobre isso com você. Olha, eu sou um pouco suspeita em falar daqui, porque eu gosto muito do lugar que a gente está. O tempo que a gente passou na Cristolândia foi um tempo muito bom, um aprendizado muito grande, mas conseguir trabalhar, né? Deus permitir que a gente trabalhasse com um público que eu mais gosto, que é criança, é algo muito especial. Então, assim, eu falo muito com o pessoal aqui, falei, vamos aproveitar todo o tempo que a gente tem, todas as oportunidades, para a gente fazer o máximo que a gente conseguir. Porque o nosso trabalho aqui, ele serve para que a gente não precise buscar depois essas crianças lá na Cracolândia, naquele trabalho que a gente estava antes. Então a gente faz todo esse acompanhamento, tem todo esse cuidado para que as crianças consigam crescer da melhor maneira possível, né? E o lar, ele, acho que, não sei se todo mundo aqui conhece, mas ele funciona basicamente como um abrigo para crianças. Então, são crianças que são encaminhadas para nós através da Vara da Infância e da Juventude ou do Conselho Tutelar. E essas crianças, elas moram aqui na instituição. E aí, a gente precisa acompanhar elas em todas as áreas. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Então, é como uma casa. Acredito que devem ter mães aqui participando dessa live, é igual a sua casa. Só que aqui é um pouco mais de crianças. Mas a gente faz todo esse acompanhamento com elas, esse cuidado, e também o acompanhamento com a família, porque a gente trabalha na reestruturação familiar. Então não são crianças órfãos, são crianças que têm família, que estão passando por dificuldade, mas a gente acredita em um Deus poderoso que pode transformar e mudar toda essa realidade. Então, trabalhamos nessas famílias, mostramos isso, e aos poucos tudo isso tem mudado. E além disso, como eu falei, a gente prepara essas crianças para voltarem para casa. Eu lembro que a gente recebeu uma vez um grupo de 5 irmãos e com o passar do tempo, quando a família começa a se reestruturar, o juiz ele permite que as crianças passem o fim de semana na casa da família. Esse processo de desligamento da instituição. E eu lembro que no primeiro fim de semana que essas crianças foram para a casa da família, a mãe levou eles na sexta-feira, quando foi no domingo veio trazer. E aí, quando ela chegou, ela falou assim, olha, Fernanda, eu preciso conversar com você. Aí eu fiquei preocupada, eu falei assim, meu Deus do céu, o que será que foi que essas crianças aprontaram em casa? Porque a mãe já chegou querendo conversar comigo, né? E aí ela falou assim, olha, as crianças fizeram em casa algo que elas nunca tinham feito antes. Eu falei, pronto, agora o que será? Aí ela falou assim, eles fizeram oração antes de todas as refeições e eles fizeram um devocional todos os dias. Amém. E aí quando ela falou isso, para mim não foi surpresa. Por quê? Porque é o que a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente ora pelas refeições, todos os dias a gente faz a devocional, eles que nos auxiliam nessas questões. E para mim não foi novidade, mas para ela fez a diferença. Então, quando ela me falou isso, eu falei assim, gente, a gente nem estava preparando eles para isso, a gente só estava fazendo. Então, a gente precisa agora começar a intensificar isso e preparar eles melhor, para que eles consigam levar o amor de Cristo para as famílias. Então, a partir daí que a gente começou esse trabalho intenso, começou a pensar nessas programações, nessas atividades todas e vários outros projetos que nós temos aqui no lar, mas tem sido bênção, são 6 anos, quase 7 já, que a gente vê que valeu muito a pena, tem sido muito bom. E os desafios são os desafios do dia a dia, né? Tenho me organizado e tentado aos poucos preparar um material específico para a casa de acolhimento, voltado para essa questão evangelística mesmo, envolvendo essas questões do dia a dia em si, a situação pelo qual eles chegam, mas tem sido bênção, graças a Deus, e Deus quiser ainda vamos alcançar muitas crianças. E não só aqui no lar, mas também
nessa igreja, as pessoas que estão nos assistindo, saibam que cada palavra que você leva, cada abraço que você dá, cada oração que você faz, cada música que você canta, faz a Amém. diferença na vida daquela criança. Faz muita diferença. Então, por isso, a gente não pode parar, a gente precisa continuar levando essa esperança para a vida e para o coração de tantas crianças e também de suas famílias. Amém. Então, Fernanda, infelizmente o nosso tempo está acabando, minha querida. Passou rápido, né? Eu tentei já começar um pouco Rápido. mais tarde para a gente poder não perder nada, tá? E eu gostaria que você fizesse assim, né, as suas finalizações, mas antes de tudo eu quero te agradecer, minha querida. Eu tenho que dizer que agora você ganhou, já tinha ganho, né? Antes mesmo de eu te conhecer aqui pela live, mas você ganhou mais uma aliada de oração, que o Senhor continue capacitando não só você, mas toda a equipe, né? Deste lar tão lindo aí, e que vocês possam ser cada vez mais bênçãos de Deus na vida dessas crianças e nas crianças aonde vocês passarem em nome de Jesus. Então, meu muito obrigada a você, e eu gostaria que você fizesse suas finalizações, né? Suas últimas palavras. O que é que você tem aí para poder se despedir de nós aí com suas últimas palavras? Amém. Eu agradeço o convite, né? Estou à disposição para próximos convites também. Acredito que vai ser muito bom. E só quero dizer que você pode continuar acompanhando o trabalho que é desenvolvido aqui no Lar Batista, tá? Sim. A gente tem o Instagram, Lar Batista Davi Gomes, aqui em Barreiras, na Bahia. E aí você pode estar acessando lá. Hoje, inclusive, eu postei uma atividade que nós fizemos hoje, sobre o Dia Mundial da Alfabetização. Então, tem muita dica legal para quem trabalha com criança, tem muitas ideias. Você pode copiar lá e depois marca a gente, não tem problema nenhum. Pode copiar as atividades, tudo é para o reino. Então, entra lá, segue a gente, que vai ser bênção. E qualquer coisa me chama no direct, se tiver alguma dúvida, se quiser alguma ideia, a gente pode estar conversando e se ajudando. Minha querida, meu muito obrigada mais uma vez, que o Senhor possa abençoar você, tá? A nossa missionária Bibi está dizendo aí, parabéns para a missionária e para a convidada. Bibi, eu só tenho que agradecer, foi um presente de Deus, Bibi. A Fernanda está hoje comigo, ter aceitado, coração aberto para estar conosco. Então, Fernanda, meu grande abraço, meu grande beijo, que a graça do Senhor Jesus esteja na tua vida, né? E que o Senhor possa te abençoar tremendamente. Deus te abençoe, minha querida. Amém. A você, toda essa equipe, tá? Manda teu link aí para poder também compartilhar com as nossas irmãs daqui do estado e de outras cidades aí afora, tá bom? Meu muito obrigada a Tá você bom. mais uma vez mesmo. Estou muito grata a Deus pela tua vida e eu espero um dia poder nos conhecer pessoalmente. Amém? Então, meu Amém. muito obrigada Amém. mesmo. A nossa Deus irmã também abençoe. da UBD, a Aldaí também está dizendo aí, obrigada pelo aprendizado, está agradecendo também, Fernanda. Ela é daqui da nossa BD com as nossas crianças, ela trabalha muito lindo com as crianças, a memorização, os louvores, e eu tenho que louvar a Deus, porque Deus tem colocado pessoas para estar me apoiando aqui, né? Também a Joyce aí, muito obrigada a todos vocês que fizeram parte essa noite, dessa live da IBD. Espero que eu possa ter outros momentos com você, tá? Eu espero que possamos nos Amém. juntar aí, seja por via online ou seja por via presencial. Quem sabe, irmãs daqui de Divina Pastora Sergipe, vamos trazer a nossa missionária Fernanda aqui um dia, quem sabe, né? Vamos orar aí a Deus, que se for da vontade do Senhor, Ele vai preparar tudo para estarmos com ela aqui junto conosco, né? Então, meu grande abraço a você, meu muito obrigado mais uma vez a você e a todos que estiveram conosco até agora. Meu muito obrigada, que o Senhor Jesus venha abençoar cada um de vocês que trabalham com crianças, cada um de vocês que tem família e crianças na tua família. Mas antes de finalizar, eu quero agradecer orando por você, Fernanda, e por todas que estão nessa live, amém? Amém. Está aí a Joyce também, que é a filha da Daí, também está conosco sempre aqui na EBD, dando uma força também, tá? É uma das tias também. Então, eu acredito que todos aí amaram esse momento e vamos ter outros momentos com você, se assim o Senhor permitir. Vamos orar, orem pela Fernanda, orem pelo projeto a qual ela é missionária das Juntas Missões Nacionais na Bahia, né? E que Deus possa estar nos capacitando para também crescermos aí com o conhecimento da Fernanda. Oremos então. Meu Deus e Pai, muito obrigada pela vida da missionária Fernanda, Deus. Tu, Senhor, chamasse ela, Senhor, para o teu serviço. Assim também como fizesse com a vida da Fernanda, chamasse a mim, chamasse esta, Senhor,
que está aí assistindo a live. Também, Senhor, pessoas que mesmo que não são da EBD, mas que podem contribuir, Senhor, com a tua obra, Senhor, com esse trabalho infantil na EBD, na Escola Bíblica de Férias, nos cultos infantis. Deus possa nos estar posicionando, impactando, para não só amarmos essas crianças, mas cuidarmos e termos o cuidado especial de como vamos ensinar a tua palavra para elas, ó Deus. Que os anjos do Senhor estejam acampando ao redor de todas essas tias, todos esses familiares, ó Pai, em especial a vida da missionária Fernanda, Senhor, para o louvor da tua glória. Muito obrigada por essa live, muito obrigada por essa capacitação, Senhor. Essa capacitação que tu nos ensinasse mais uma vez com essa missionária. Amém e amém. E a todos vocês, muito boa noite. Fernanda, ó, beijo no coração. Deus te abençoe, minha querida. Fica na graça e a paz. Você e todos vocês que ficaram comigo até agora, meu muito obrigada a cada um que esteve aí aprendendo junto com a nossa missionária Fernanda. Já digo nossa, né? Já digo, já estou assim, já encantada, né, com mais uma irmã que vamos estar orando por você, tá, Fernanda? Ultimamente estivemos na reunião, vamos estar lembrando você. Então, para vocês, uma boa noite, a graça e a paz. Fiquem todos com Deus. Boa noite para você. Tchau, boa noite. Tchau, Fernanda.